Olá, boa tarde. A entrevistada do Amazônia Mulher de hoje nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, mas mora desde os 3 anos de idade aqui na capital amazonense e já se considera manauara. Ela é médica com especialização em pediatria, mas há 5 anos atrás encontrou na nutrologia um novo estilo de vida. A entrevistada do Amazônia Mulher de hoje é Fábia Matos. Fábia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fábia, seus pais eram médicos, não é? Você acabou absorvendo um pouco deles, se espelhando um pouco neles para cursar medicina? É lógico que a gente, quando cresce num ambiente médico, com os pais médicos, isso acaba influenciando um pouco, mas a decisão foi minha, eles nunca insistiram para eu fazer medicina, não. Você formou aqui em Manaus? Eu me formei aqui, fiz faculdade aqui, fiz residência de pediatria aqui, foi tudo por aqui mesmo. Então já é nossa mesmo, já é manauara, né? É verdade. Você só vai ao Rio hoje como turista? Não, para te falar a verdade, eu quase não vou no Rio de Janeiro. Fábia, como foi de pediatria você passar a fazer nutrologia? Fez sua pós em nutrologia? Eu sou casada, né? Tenho 3 filhos. E aí depois da 3ª filha, já estava bem gordinha, sedentária, não fazia nada. Aí meu marido, nasceu a filha dele, ele resolveu que tinha que se cuidar, né? Que tinha que ter energia para cuidar da criança, porque a gente já estava meio sem pique, desanimado, tudinho. E aí a gente ingressou, começamos a fazer musculação com o nosso atual personal, que ele é personal nosso até hoje, que é o Leandro Portela. Só que no primeiro ano de musculação a gente nunca teve muito resultado. Emagrecemos, tudo, mas não foi nada de um resultado exorbitante. E ele mesmo falava pra gente que se a gente não fizesse dieta e associasse a dieta ao treino, ia ser difícil ter um resultado. Até que conseguiu convencer e a gente resolveu colocar dieta na nossa vida. E a mudança foi tão radical que isso chamou a atenção da gente. E aí, como nós somos curiosos, a gente começou a pesquisar na internet, assim como todo mundo, e ver que não precisava ficar exatamente naquilo de frango e batata doce, dava para variar um pouco mais. Procuramos se tinha um caminho para se especializar e tinha uma pós-graduação de nutrologia médica lá em São Paulo. E aí ele foi estudar para lá. Seu marido também, pediatra, foi com você nessa nova jornada, nessa nova profissão? Nós engrenamos na nutrologia juntos. Fábia, e vocês estudaram para isso bastante. Hoje o que nós normalmente vemos na TV são blogs, são sites, são matérias, são dietas loucas em revistas, falando que se a pessoa seguir tal dieta vai conseguir um corpo que ela sempre quis. E normalmente não é desse jeito. Pessoas que seguem essas dietas assim loucas, sem consultar um profissional, acabam se dando muito mal, né? Existe muito mídia, muito marketing em cima disso. Qualquer coisa que fale que você vai emagrecer, ficar com a barriga chapadinha, já chama a atenção das mulheres. Ou qualquer coisa que fale que você vai criar músculo e ficar forte, já chama a atenção dos homens. Então isso é um marketing violento que gera muito dinheiro, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê em blogs, em Instagram, em Facebook, até mesmo em coisas que são publicadas, ler o trabalho na íntegra para saber se aquele trabalho é sério, se traz algum benefício para a gente mesmo. De repente até fazer uma economia e visitar um médico especializado vai ser bem melhor do que a pessoa seguir essas dietas e depois gastar muito mais dinheiro, né, com o médico. Mas, Fábia, quando você e seu marido, vocês viram assim, a gente precisa dar uma emagrecida, a gente precisa de mais pique para cuidar da nossa filha, vocês estavam pesando quanto? Vocês estavam muito acima do peso de vocês ou não? Não, a gente estava bastante acima do peso. A gente nunca foi obeso, mórbido, mas a gente estava bem acima do peso, tinha vida sedentária, muito trabalho. Vocês perderam peso na balança? Muito pouco, porque como durante o processo teve ganho de massa magra também, então o peso na balança não teve tanta alteração. Olha, gente, perderam gorduras e ganharam massa magra. Você falou que você estava malhando com o personal de vocês e não estava vendo muito resultado. Então, às vezes, só a malhação, realmente as pessoas não vão ver resultado se isso não for aliado com uma dieta balanceada. Tem que estar as duas coisas associadas, treino e dieta. Recentemente saiu uma matéria no programa de rede nacional
falando dos shakes, que a maioria deles não serviam para absolutamente nada. É normalmente assim, como é que a pessoa deve tomar o shake, administrar? Saiu também uma reportagem de uma pessoa que deixou de comer alimentos, feijão, arroz, enfim, e só se alimentava, só tomava shakes. Isso é totalmente prejudicial para a saúde, não, né? É prejudicial. O suplemento, como o próprio nome diz, eles são suplementos alimentares, né? Então, o ideal é que a gente coma comida sólida de 3 em 3 horas e que consiga fazer essas refeições. Muitas vezes a gente até introduz os shakes durante o dia por causa de situações de trabalho que não dá tempo para sentar e comer. Então, às vezes, em vez de você ficar sem comer, é melhor você introduzir um shake, um substituto de refeição nessas horas, mas sempre dando preferência a alimento de verdade, alimento sólido, nunca... E esses shakes, por exemplo, na reportagem que eu vi, dizia que muitos não correspondiam com o que estava descrito na embalagem. Como é que a pessoa faz para achar um shake que se adeque à rotina dela ou que seja benéfico para a saúde dela? Aí eu procurando mesmo alguém que oriente, que indique uma marca que seja confiável, né? E pesquisando mesmo trabalhos, alguma coisa assim que fale sobre aquela marca. A gente costuma trabalhar mais com produto importado, até por causa disso. As marcas nacionais, na própria reportagem, eles testaram as marcas nacionais. Sim. E aí já até deixa a gente na dúvida mesmo se pode ou não confiar em produto nacional, infelizmente, né? E as pessoas acabam indo para esses produtos por serem mais baratos. E muitas vezes os produtos mais baratos são mais baratos porque não tem dentro dele o que realmente diz que tem na embalagem, né? Se você que está nos acompanhando fizesse parte do nosso programa, e é muito fácil. É mulher, faz a diferença aqui na nossa Amazônia, tem uma história de vida bacana para compartilhar com o mundo todo, ou você, homem que está nos assistindo, quer nos ajudar mandando sugestão de pauta, então manda para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. E tem também o nosso link mais direto, que é onde a gente pode conversar mais informalmente, que é o facebook.com/amazoniamulher. Por lá também você pode enviar a sua sugestão de pauta, falar o que você está achando do programa, viu? Hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo a nutróloga esportiva Fábia Matos. Nós já conversamos aqui um pouquinho no primeiro bloco, a Fábia que veio de Niterói, no Rio de Janeiro, aos 3 anos de idade, morar aqui no Amazonas, gostou e não saiu mais daqui, né, Fábia? Verdade. A Fábia que é pediatra e também nutróloga esportiva. Fábia, você e seu marido hoje já tem uma clínica, né, de nutrologia? Já tem, a clínica está funcionando 1 ano e meio já. O que vocês tiraram da alimentação de vocês? Não tiramos nada, nós só balanceamos ela. Vocês ainda tomam refrigerante? Moderadamente? Não, muito pouco. O refrigerante a gente cortou realmente da dieta. E os filhos, os seus filhos? A gente não é tão radical com as crianças não, porque eu acho que criança ela aprende por imitação. Então se a gente faz em casa, eles vão crescendo e olhando e um dia eles mesmo por opção começam a pedir e a seguir o mesmo caminho. Então nós não somos radicais com eles, é lógico que a gente maneira um pouco o negócio de bombom, bala, sorvete, essas coisas, regula um pouco, mas quando eles saem para aniversário, essas coisas, tranquilo. O mais velho tem 17 anos, né, Fábio? Tem um de 17, um de 13 e uma menina de 5. Você acha, assim, já dá para perceber se eles vão seguir a mesma carreira sua de medicina? Não vão. O mais velho, pelo menos, não. Do meio, não sei te dizer. Fábio, agora você está praticando triatlo, né? Que é natação, bike e corrida. Como foi que você descobriu essa prática esportiva? Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né? E eu fui assistir, como eu trabalho com nutrologia esportiva, eu fui assistir uma vez o campeonato de triatlo e gostei muito. E aí eu resolvi procurar o grupo do Márcio Soares Esportes e estou fazendo treinamento com ele. Mas a minha paixão de verdade é musculação. Eu não deixei de fazer musculação. Eu adoro musculação. Não largo ela por nada, não troco ela por nada. Mas como eu trabalho com esportistas, eu acho até que o profissional, para orientar uma pessoa no que comer, no que suplementar, no que usar durante o treino, ela tem que conhecer o treino, tem que sentir o treino, tem que sentir um pouco o que a atleta passa naquela situação. Nossa, a Fábia falando sobre musculação, que ela adora fazer.
Eu fico assim, perguntando por que eu não consigo gostar de musculação. Será que é porque o resultado demora a vir? O resultado, nenhum resultado é tão rápido, né? A gente precisa ter persistência, precisa ter foco, precisa manter aquele programa todo, mas geralmente as pessoas não têm resultado porque nunca fizeram também associação de um treino com uma dieta bem feita, de um treino bem feito também. Às vezes faz dieta, mas o treino não está adequado, então tudo tem que ser orientado para que a gente consiga um resultado mais rápido. Com essa sua visão, Fábio, em relação à alimentação geral dos brasileiros, porque nós fomos educados desde pequeno, na nossa casa não pode faltar na mesa de qualquer brasileiro, eu acho que o feijão, o arroz, o macarrão, e eles têm até nutrientes, propriedades que são vitais para o nosso organismo, né? O feijão tem 8 nutrientes, o arroz 8 também, se eu não me engano, que fazem bem à nossa saúde. Mas você acha que os brasileiros eles poderiam se alimentar melhor, ou até a carência mesmo, às vezes, de um poder aquisitivo não tão alto faz com que nós não nos alimentamos direito? Porque quando a gente pensa em dieta, a gente pensa logo que os alimentos saudáveis são bem mais caros que os alimentos comuns. O poder econômico interfere muito aí, sim. Porque se a gente pensar em trocar carboidrato simples por carboidrato complexo, evitar alimentos com muito agrotóxico, então vamos comprar alimento orgânico, vamos trocar o pão por pão integral, tudo isso são materiais e ingredientes bem mais caros, então acaba que o poder aquisitivo aí interfere muito, sim. Mas o brasileiro, as pessoas de uma forma geral, têm um costume de comer uma quantidade de carboidrato imensa. Independente da qualidade do carboidrato, acaba comendo ele demais. E o carboidrato ele é só gerador de energia para o nosso corpo. Se essa energia não for consumida, vai ser estocada em forma de gordura. Então, uma das causas da obesidade é o consumo de carboidrato de uma forma exagerada. Por exemplo, a gente ouve sempre falar que se for comer arroz, não come macarrão. Come arroz só com feijão, não precisa colocar porque macarrão. o macarrão, arroz, batata, macaxeira, batata doce, farinha, são tudo na mesma linha ali de carboidrato. Né? Farinha. Então tem que escolher entre um e outro. A Lara adora comer farinha com tucumã. Pois que a gente vê é o prato com arroz, feijão, farinha, macarrão e um pedacinho de carne desse tamanho assim. Então. Proteína ali quase nada, né? Fábia, e tem muito, está se falando na mídia hoje sobre batata doce. Batata doce, assim, é um alimento queridinho dos atletas, não é? Também clara de ovo, né? Queridinho. A batata doce é bem queridinha, primeiro porque ela tem uma carga glicêmica alta, baixa, aliás, ela tem pouca caloria, ela é rica em fibra, então ela sacia muito, né? Então a gente acaba comendo um volume maior, com uma quantidade de caloria mais reduzida, com mais fibra, te dando mais saciedade. E isso numa dieta de emagrecimento, tudinho, ela é bem mais tolerada do que se eu for colocar arroz, ou se eu for colocar a batata inglesa, alguma coisa assim. Né? E a clara de ovo é uma proteína de ótima qualidade. Se a gente for pensar só na clara, é proteína pura, não tem interferência de gordura, de nada, né? Então ela acaba também sendo muito utilizada por causa disso só. Mas não é preciso você ficar só na dieta de batata doce com clara de ovo para obter resultado. É isso que eu quero te dizer. Né? E frango. A gente tem como variar, mas é importante até variar, porque a gente se expõe a uma quantidade de nutrientes maior. Cada alimento tem o seu nutriente, né? Então é importante a gente se expor a essas coisas, mas tudo tem que ser contado, contabilizado, tem que ser ingerido com cuidado. A sua alimentação, Fábio, é, digamos assim, radical ou não? Como normal, como pão integral, como ovo, cottage, queijo branco, peito de peru, é normal. Entendeu? O lanche eu levo um sanduichinho, ou então eu levo batata doce com patinho moído porque eu gosto. Sim. Entendeu? Então a gente tem que tentar enquadrar a dieta conforme o que a gente gosta também. E na janta? Na janta eu janto carboidrato porque eu estou treinando 6 horas da tarde. Então, como eu treino de 6 às 8, o meu jantar entra carboidrato também. Então a refeição, o ter ou não carboidrato, ela está muito relacionada com o horário de treino também. Tá? Então a gente tem que levar em consideração o horário da atividade da pessoa também. Hoje nós estamos falando sobre saúde, esporte, vida saudável. Você pode conferir aí no século XXI. Hoje as pessoas buscam estar com um corpo melhor, um corpo mais sarado, em forma, como falam, né? Buscam alimentos também mais saudáveis. Mudança mesmo
de hábitos alimentares e de estilo de vida. Hoje nós estamos conversando com a nutróloga esportiva Fábia Matos, ela que também mudou de vida radicalmente, né, Fábia? Fábia, que é formada em medicina, é do Rio de Janeiro, mas mora desde os 3 anos de idade aqui em Manaus. Ela que se especializou em pediatria e foi em busca também do corpo perfeito, mais qualidade de vida, e decidiu fazer nutrologia esportiva, né, Fábia? Uhum. Fábia, o que você pode dizer hoje pra gente que mudou na tua vida há 5 anos atrás para agora? Meu estilo de vida, hoje eu dedico sempre 1h30 mais ou menos de treino todos os dias. A dieta, que eu procuro sempre me alimentar de 3 em 3 horas, isso é importante. Mas é tentar sempre escolher alimentos mais saudáveis, né? Sem muita gordura, sem muito exagero de sal, sem muito exagero de comida industrializada, mas é basicamente isso, na verdade, que as pessoas fazem, que as pessoas buscam orientação. Olha, tem algumas perguntas aqui, quando nós dissemos lá no nosso Facebook que íamos entrevistar uma nutróloga esportiva, aí surgiram algumas perguntas aqui, essa pergunta é da Rosana Guiar. Hoje o açúcar é o grande vilão nos dias de hoje? O açúcar, assim como todo o carboidrato, de uma maneira geral, né? É importante a gente entender que o nosso corpo ele é composto de proteína e gordura e minerais ósseos, né? E que o carboidrato ele só entra nessa linha para gerar energia. Então, açúcar, carboidrato, frutas de uma maneira geral, tubérculos de uma maneira geral, batata, macaxeira, batata doce, massa, arroz, biscoito, isso tudo é carboidrato e o objetivo dele é gerar energia. E se a gente consome esses produtos e não vai ter queima subsequente disso, o corpo vai ter que destinar aquele carboidrato para algum lugar. E aí a forma dele armazenar é na forma de tecido gorduroso, não tem jeito. E é por isso que a obesidade anda aumentando muito no mundo. As pessoas estão dando muita importância para carboidrato, comendo pouca proteína, comendo pouca gordura, mineral, vitamina e dando muita importância para carboidrato. Da mesma forma que nós podemos ver aí na mídia que muitas pessoas estão mudando totalmente o estilo de vida para hábitos mais saudáveis, muitas outras pessoas também estão virando pessoas obesas, não é? Meio que até um paradoxo, né? Fábio, e hoje você tem a massa gorda, né? E tem a massa magra. Hoje você tem alguma coisa de massa gorda ainda? Não, tem. A gordura é importante, ainda mais para a mulher, tá? O percentual de gordura para a mulher, ele varia de 18% a 28% de gordura. Então, o que dá forma ao corpo feminino é a gordura. A mulher não pode também secar demais, emagrecer demais, porque senão ela fica com o corpo masculinizado, né? Sim. Mas quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente não precisa ficar muito preocupado com o peso na balança. Porque você começa a emagrecer, perder massa gorda e ganhar um pouco a massa magra, então preso na balança não muda muito. O que você sente mais diferença é em medidas. Porque se você prestar atenção, 1 quilo de gordura, ele ocupa um volume assim. 1 quilo de massa magra ocupa um volume bem menor. Mas 1 quilo é 1 quilo de tudo, né? Então você não troca a balança, o peso na balança não muda muito. Eu costumo falar até para meus pacientes assim, em vez de você usar a balança no banheiro, troca a balança por uma fita métrica. E aí você fica fazendo controle pela fita métrica. Que aí o quadril diminui, a coxa diminui. Ou o homem, se estiver trabalhando para ganho de massa magra, medir o bíceps para ver se o bíceps está aumentando, alguma coisa assim, aí é bem interessante. É melhor do que ficar usando o parâmetro peso de balança. Você ou seu marido hoje pretendem ser fisiculturistas? O seu marido já é fisiculturista, né? O meu marido já participou de 2 campeonatos de fisiculturismo, ele trabalha com isso. E aí, por ele já estar mais envolvido com essa parte de fitness e fisiculturismo, eu acabei me envolvendo com a parte do triatlo, de endurance, entendeu? Mas eu gosto mesmo, eu já falei no bloco anterior, é de musculação mesmo. Fábia tem uma outra pergunta agora, essa é de um homem, do Ricardo Almeida. Quais são os malefícios e os benefícios do sódio? O sódio, se a gente for, como a gente trabalha com nutrologia esportiva, se a gente for levar para o esporte, o sal não é tão preocupante assim.
Até porque todo esportista, todo atleta, ele treina, ele sua muito e a gente perde muito sódio no suor. Além disso, o sódio é importante para várias reações metabólicas dentro do nosso corpo, até mesmo para a contração muscular ele é importante. O que não pode é a gente consumir sal em excesso. Então é temperar a comida normal, sem muito sal, não vou ficar pedindo para ninguém comer comida ruim, insossa, sem tempero nenhum, é comer normal. O que não pode é levar o sal para a mesa e colocar sal na salada, colocar sal a mais na comida, entendeu? Isso daí já não é tão benéfico assim. Fábia, tem uma outra pergunta aqui, que é da Júlia Aguiar, que ela fala: doutora, eu costumo tomar isotônicos antes e durante os treinos. Isso é bom? Depende do treino, depende do objetivo. O isotônico é para ele repor os eletrólitos que normalmente a gente perde no suor, então ele serve para hidratação, mas não tem muita necessidade de a gente tomar isotônico se o treino for curto, com tempo menor do que 1 hora, com intensidade mais leve, entendeu? Então ele é mais indicado para atleta mesmo, e mesmo assim o atleta começa a usar depois de 45 minutos, 50 minutos de um treino pesado, entendeu? Então o objetivo do isotônico é esse. Até porque ele tem carboidrato também, aí às vezes a pessoa quer emagrecer e está tomando isotônico com carboidrato, o corpo durante aquele treinamento vai queimar o carboidrato que ele está tomando no isotônico, entendeu? Ele acaba prejudicando o processo de emagrecimento. Então a gente tem que ver, o isotônico é bom sim, mas tem que ver qual é a indicação, quando é que é recomendado, quem que deve usar, quem que não deve usar, que não é para todo mundo. E nem é para a gente ficar usando como refrigerante, como substituto de refrigerante ou substituto de água. O que o nosso corpo precisa mesmo é de água. Isso daí a gente recomenda que o paciente tome em torno de 3 litros de água por dia, até porque mais de 50% do nosso corpo é água. Se o nosso corpo é composto de água, então a gente tem que renovar essa água diariamente para que ele funcione adequadamente. Fábia, para aquela pessoa que não gosta muito de frequentar a academia para praticar musculação, mas ela quer ficar com o corpo em forma, definido, tem um outro esporte que ela possa fazer? Por exemplo, yoga, vôlei, pilates, enfim. Qualquer atividade física é bem-vinda para o corpo, né? A gente precisa estar com nossos músculos em movimento, trabalhando para mostrar para o nosso corpo que aquela musculatura é importante. Mas se você quer emagrecimento com definição muscular, aí você tem que focar nisso, e aí a melhor atividade para isso é musculação, não tem jeito, entendeu? E toda atividade física, ela tem que ser encarada como se fosse uma atividade esportista. Um atleta encara o treinamento dele. Então, se você for pensar assim, um maratonista, quando ele vai procurar a gente, Fábio, eu vim aqui porque eu quero um dia ser capaz de treinar e correr uma maratona. E se o corpo dele está adaptado a todo dia treinar, correr 10 km, 10 km, 10 km, 10 km, ele não vai melhorar condicionamento físico nem resistência treinando 10 km todo dia. Ele, para chegar um dia a ter resistência e condicionamento para correr uma maratona, ele tem que fazer treinos diferentes, sempre forçar no treino, o treinador dali em cima dele, bora, fazer mais um tiro, correr mais um pouco, mais 5 km, mais rápido, sempre forçando para ele melhorar a resistência e condicionamento. Então, a mesma coisa vale para a musculação. Se você quer um corpo mais torneado, mais bonito, mais cheio de forma, você não pode simplesmente ir para a musculação e bater o ponto e fazer lá 3, 4 séries de 15, sair, entrar e tranquilo, como se tivesse só batendo a frequência ali, né? Cada dia você tem que treinar passando do seu limite, sempre mostrando para o seu corpo que você quer algo mais. Se você entra e sai do mesmo jeito, o teu músculo já está acostumado, já está condicionado a fazer aquilo. Então, não tem por que você ter resultado. Por isso que as pessoas muitas vezes desistem, porque elas entram na academia e fazem uma atividade que aquele músculo já aguenta fazer na boa, já está adaptado para aquilo. Então, por que você vai ter melhora de resultado se você não está quebrando a sua barreira, não está quebrando o seu limite, entendeu? Então, você sempre tem que encarar qualquer atividade física como se fosse um esporte que você quer melhora de rendimento, melhora de condições, melhora de resultado. Sem dor, sem ganho, né? No pain, no Fábio, pain. muitas pessoas que estão acima do peso, elas vão fazer o funcional ou o treino aeróbico para depois que já estão ali com peso, já dá para ganhar músculos agora. Fazer a musculação, isso está correto?
Quando você está em busca de emagrecimento, você vai associar dieta e treino, né? Então, a princípio, eu levo em consideração que essa pessoa está comendo menos do que a necessidade dela diária, que é para poder ela emagrecer, né? E uma das formas que o corpo tem de economizar energia é consumindo musculatura, porque o músculo é um tecido ativo do nosso corpo, ele consome energia. Então, o corpo economiza energia destruindo o músculo. Então, quando você está fazendo uma dieta de emagrecimento, mais uma vez eu teco aqui, a melhor atividade física é a musculação mesmo, para você tentar emagrecer mantendo a sua massa magra. Porque senão o corpo, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir músculo na tentativa de economizar. Entendeu? A atividade aeróbica, ela consome muita caloria sim. Quando você faz uma aula de spinning, uma aula de funcional, uma aula de corrida, sei lá, de zumba, sei lá, você gasta ali em torno de 600, 700 calorias na hora. Consome muito. Enquanto você, quando faz um treino de musculação, você em 1 hora de musculação consome só 300. Então, teoricamente, a pessoa acha que a corrida, o spinning, a zumba emagrece mais que a musculação porque consumiu mais caloria. O problema é que no treino de musculação a gente tem rompimento de fibra, tem lesão de fibra muscular, porque é um treino que dói, que machuca o músculo. E aí o corpo leva 48, 72 horas para restaurar aquela fibra que foi lesionada. Então acaba que teu metabolismo aumenta porque o corpo está ali 24, 48 horas depois daquele treino ainda tentando restaurar aquela fibra que foi lesionada, entendeu? Então, a longo prazo, a musculação acaba consumindo mais caloria do que um treino aeróbico propriamente dito. Mas eu não sou contra a atividade aeróbica, muito pelo contrário. Tanto é que eu faço triatlo também. Elas duas precisam estar associadas, entendeu? Em conjunto. Eu não posso falar para uma pessoa que quer emagrecer fazer só aeróbico. O ideal é que as duas coisas estejam associadas. Olha, Fábia, adorei te entrevistar, poder tirar todas essas dúvidas com você, viu? Muitas meninas e meninos também que nos assistem, homens, mulheres, às vezes não têm oportunidade de ir até um consultório, ter toda essa aula que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença, viu? Hoje na Amazônia Mulher. Nada, gostei muito também pelo convite. Olha, muito obrigada a vocês de casa também pela companhia, viu? Gostaram? Eu adorei. É muito bom a gente falar de fitness, saúde, esporte, estilo de vida saudável, né? Sair do sedentarismo hoje, praticar pelo menos um esporte, uma corridinha matinal, aí realmente faz bem para a sua saúde, mente, corpo. Olha, eu quero agradecer também ao pessoal da Toda Skin, que hoje foi o cenário do nosso programa, viu? Um beijão a todos vocês. Eu vou continuar aqui papeando um pouco mais com a minha entrevistada de hoje, Flávia Matos. Tchauzinho.